Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o primeiro livro do canal. E o livro escolhido foi O Exorcista. Bem, o livro O Exorcista, ou The Exorcist, vou colocar aqui embaixo porque eu posso estar falando a pronúncia errada. Ele foi escrito pelo autor norte-americano William Peter Blatty, isso nos anos de 1971. E ele foi transformado em filme nos anos de 1973. O filme O Exorcista, já conhecido por todos e que será assunto de uma playlist, no caso na playlist de filmes, ok? Bem, esse livro aqui, O Exorcista, no caso, ele trata-se de uma adaptação de um fato real que aconteceu no ano de 1949 e foi manchete dos jornais. Um fato que aconteceu com um menino em St. Louis e que no caso foi romanceado agora recentemente pela editora Dark Side, denominado filme O Exorcismo, que futuramente eu vou tratar desse livro aqui também no canal. Tudo bem? Então, agora vamos ao enredo desse livro. Bem, em relação ao enredo deste livro, a história que trata o livro, no caso, O Exorcista, de William Peter Blatty, ele trata na história de duas histórias vão correndo em paralelo. Uma história de Chris MacNeil, uma atriz que está morando em Georgetown, com sua filha Reagan, de 11 anos. A outra história, que também trata no livro, é a história do Damien Carras, que no caso é um jovem padre, psiquiatra e que está agora no momento duvidando de sua fé após a doença terminal de sua mãe e, consequentemente, a morte de sua mãe. Ele começa a duvidar da sua fé. Bem, eu falei que tem essas duas histórias em paralelo, mas a história não começa com nenhum deles. A história começa com um jesuíta idoso chamado Merrin, que ele está no Iraque em uma escavação e ele encontra nessa sua escavação um demônio, Pazuzu, uma estátua de um demônio, denominado Pazuzu, que eu também vou colocar aqui embaixo para que vocês leiam. E ele encontra também uma medalha de São José. E depois que ele encontra essas coisas, ele tem visões de um mal terrível que vai acontecer com ele, sendo que ele não sabe do que se trata. Tudo bem, saindo da história, no caso de Merrin, esse jesuíta idoso, vamos voltar à história principal. No caso, como eu já falei, o personagem do Damien Carras, ele é um jovem padre, que também ele é psiquiatra, e ele está duvidando da sua fé após a doença terminal de sua mãe e a sua morte, no caso a morte da mãe dele, obviamente. Ele começa a duvidar da fé dele. E saindo da história dele, vamos à história de Reagan, que no caso é filha de Chris MacNeil. Chris MacNeil é uma atriz que foi para Georgetown, ela está gravando o filme e tudo, e leva sua filha, e é uma família feliz, as duas. Claro, tem também um senhor que trabalha com eles e também uma senhora. Mas as duas são felizes, tranquilamente. Até que um dia, Reagan, de 11 anos, ela encontra uma tábua Ouija, no caso, no porão da casa. E ela começa a brincar com essa tábua Ouija. E ela fala para sua mãe que ela tem um amigo imaginário, que ela conversa com a tábua Ouija. A mãe, inclusive, vai com ela, vê ela brincar e não acontece nada com a tábua Ouija. Até a mãe, minha filha, para de brincadeira, não sei o quê. Para ela, tudo tranquilo, no caso para Chris. Nenhum problema, é uma brincadeira de criança. Sendo que não é isso que acontece. De início, acontece, no caso, algumas batidas na parede, uns barulhos, no caso, no sótão, que eles a princípio duvidam de ratos, mas não são ratos. Depois as coisas vão piorando. Acontece
um chacoalhar da cama. E depois, aquela doce menina de 11 anos, Regan, começa a ficar agressiva. A mãe não entende o que está acontecendo com a filha dela, que de um momento para o outro, aquela menininha doce se torna agressiva, violenta. Então ela começa a levar médicos, fazem inúmeros tratamentos e ninguém descobre o que está acontecendo com a Regan. Até que as coisas, ao invés de irem melhorando, elas pioram. E Regan começa a ter sinais de possessão demoníaca. Até os próprios médicos, num momento, eles falam: ah, isso daí eu acho que é caso de igreja, caso de possessão. E ela, Chris MacNeil, como não tem nenhuma fé e nada se resolvendo na parte da ciência, ela resolve procurar a igreja. E no caso, os escolhidos são Merrin e Carras, que no caso, eles são escolhidos, vamos dizer, para fazer essa sessão de exorcismo da menina Regan. Sendo que Carras, como eu já disse anteriormente, ele está duvidando de sua fé. Ou seja, na realidade, Carras, além de tentar derrotar o mal que está ali presente, personificado na figura de Regan, ele vai ter que começar a testar a sua fé. Porque, no caso, o demônio, ele sabe disso. E ele começa a falar palavras cruéis para ele, para tentar fragilizá-lo ainda mais. E, no caso, fortalecer o demônio. Bem, o livro é excelente. Quer dizer, não tem nem o que se falar assim, ah, o livro é bom, o livro é isso, o livro é fantástico, muito bom. Para eu falar para vocês, por exemplo, esse livro, eu era louca atrás, procurava, nunca encontrava. E eu fui encontrar no aeroporto em Curitiba, salvo engano, foi Curitiba ou Porto Alegre, numa viagem. E eu, é meu, comprei. E eu li em 2 dias, acho que não, foram 3 dias. E sendo que demorou mais, porque uma parte que eu achei cansativa no livro, que o livro é muito bom, ele prende a atenção, mas a parte que eu achei cansativa é porque quando eles são escolhidos para fazer a possessão, claro, a igreja não vai assim do nada fazer o exorcismo. Tem toda uma pesquisa, todo um apanhado, e o livro mostra isso daí. E essa parte aí chega a ser cansativa um pouco. Mas depois que acontece isso, se desenrola os fatos e vão muito bem, por sinal. E esse livro, ele na realidade, ele traz um confronto entre o momento em que você olha a Regan ali possuída, que você consegue visualizar com esse livro, quando você lê aqueles momentos, você tem raiva, sabe? Raiva da Regan. Mas também você tem piedade, porque você sabe que não é ela a culpada, que ela, na realidade, ela está sendo refém do seu próprio corpo, não é ela que está ali. E nós temos na figura da Regan o próprio mal e a vítima, ou seja, duas materializações, duas caracterizações do mal e a vítima, ali presente naquela menina. E no final, a gente vê o seguinte, que a tábua de salvação da Regan, a pessoa que pode estar ali, que pode salvá-la, é Carras. Que, como eu já disse, ele vai ter que lutar contra o mal. E o demônio sabe que ele está em dúvida na sua fé. Então, para ele vencer, ele vai ter que restabelecer a sua fé ali, naquele momento. Então, pessoal, eu recomendo que leiam esse livro. Quem já leu, coloca a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem ainda não leu, pretende ler, tá com medo, coloque isso nos comentários. E não precisa ter medo não, olha. Ele é muito bom. Quem gosta do assunto, de sobrenatural, de terror, e principalmente ao saber que ele foi uma adaptação de um fato real, isso daí traz mais curiosidade ainda. E se você gostou, dá um like. Não se esquece de compartilhar com os amigos, se você também gostou. Não se esquece de inscrever no canal, porque vão ter outros livros. Inclusive o próximo, eu tenho uma história para vocês, tá bom? Então, obrigada por assistir, beijo e até o próximo livro.